Olá pessoal, tudo bom? Então é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção federal. Essa, vamos dizer assim, é o nosso último tema na parte de federação, tá certo? Então, o que é a intervenção federal, basicamente? Vamos falar assim de uma maneira bem clara. Bom, vocês sabem que a ideia de federação é a ideia da descentralização do poder em relação ao território. A nossa federação tem entidades federativas: União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Cada um deles tem autonomia e cada um deles tem competências próprias. Nós já estudamos todo o regime de repartição de competências e a respeito das competências do Distrito Federal, eu devo comentar com vocês que ele absorve aquilo que for competência dos estados e aquilo que for competência dos municípios dentro da sua área territorial. Beleza. A princípio, para que a gente possa considerar que existe federação e que funciona a federação, a gente leva em consideração que uma entidade federativa não pode se imiscuir, não pode adentrar ao campo de competência da outra entidade federativa. Então, como é que funciona isso? A União não intervém, a União não se imiscui, a União não viola o campo de competência dos estados. E os estados não intervêm, os estados não violam, os estados não se imiscuem nas competências dos municípios. Essa é a base de funcionamento da federação, para que a gente possa dizer que a federação efetivamente existe. Beleza, com relação a isso, tudo bem. Mas a Constituição traz algumas hipóteses, tá certo? Traz algumas hipóteses, traz algumas situações em que vai ser sim necessário que a União intervenha no Estado e o Estado intervenha no município. São situações bastante, como é que eu posso dizer assim, são situações de exceção, são situações raras e são situações muito graves. E é por isso que elas precisam estar já previstas de antemão na Constituição. Então a Constituição prevê, olha, quando acontecer tal e tal e tal situação muito grave, a União vai intervir no Estado, vai fazer isso de tal e tal maneira, vai fazer isso com aquele controle. Então a própria Constituição ela já prevê quando vai poder acontecer essa intervenção, quais são as hipóteses, quais são os motivos para que aconteça essa intervenção, quais são os limites desta intervenção, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aqui das causas para a intervenção federal. Se você quiser conhecer a intervenção federal, ler com mais profundidade, etc., a respeito desse assunto, você cata lá o teu artigo 34, o artigo 35 e o artigo 36 da Constituição Federal. Eu vou falar com vocês basicamente sobre a intervenção federal, tá certo? Não vou me alongar, não vou me estender em relação à intervenção estadual. A intervenção estadual ela é como se fosse ela é simétrica à intervenção federal, então a intervenção federal acontece da União no Estado, né? A intervenção estadual acontece do Estado no município, com características semelhantes, mas claro, desde que você considere a estrutura de cada entidade federativa, certo? Então eu vou focar aqui na intervenção federal, que é a mais cobrada, mas isso não implica que você não deva dar uma olhadinha, não deva estudar as hipóteses, cabimento, funcionamento da intervenção estadual. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a esse tema é o seguinte: a Constituição, quando ela traz as hipóteses de intervenção, ela já deixa bem claro que deve ser uma exceção, que deve ser uma raridade. E como que você sabe que ela deixa bem claro? Porque o caput do artigo 34, por exemplo, em que está prevista a intervenção federal, ele está escrito assim: a União não intervirá nos estados. E quando trata da intervenção estadual, vai estar escrito assim: os estados não intervirão nos municípios. Então, a Constituição já deixa claro que a ideia é a não intervenção, exceto quando. E aí a Constituição lista as hipóteses em que fica autorizada a intervenção. Então vamos olhar quais são as hipóteses em que a Constituição autoriza a intervenção federal da União sobre os estados, tá certo? Eu vou marcar aqui para vocês, acompanhem pelo slide aqui. Bom, primeira hipótese em que é possível que a União intervenha nos estados é para a manutenção da integridade nacional, tá certo? Vocês sabem, vocês estão cansados de saber, vocês estão carecas de saber que
Numa federação não é possível a secessão, ou seja, um Estado não pode deixar a federação, ele não pode sair da federação. Se um Estado não pode deixar a federação, não pode sair da federação e ele tenta fazer isso, a União tem a obrigação de mantê-lo dentro da federação. Então, por exemplo, vocês ficam ouvindo essas histórias aí do movimento Sul é meu país, né? Dá pra gente fazer o Sul é meu país? Dá, se você pegar em armas, fizer uma revolução e ganhar a guerra, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque não há o direito de secessão. Nem o Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, nem o Paraná podem deixar o país. Não há possibilidade dos estados saírem do país. E se eles tentarem fazer isso, é passível de uma intervenção federal, cuja finalidade seria manter a integridade nacional, nossa primeira hipótese de intervenção federal. Nossa segunda hipótese de intervenção federal é repelir invasão estrangeira ou de uma entidade federativa em outra. Então, se eventualmente, o Paraguai resolve nos invadir e aí nós precisamos proteger o nosso estado, é possível que a União intervenha ali, nos estados membros que estão próximos, que estão sendo atacados, para preservar a integridade do território nacional. Ou ainda, numa situação em que uma entidade federativa esteja se imiscuindo na área territorial de outra. Por exemplo, o Paraná resolve invadir uma área de Santa Catarina, Todo mundo sabe que as praias de Santa Catarina são muito lindas, então vamos pensar que os paranaenses resolvem, não, vamos dominar Santa Catarina e vamos criar um Paraná enorme, com praias maravilhosas, e aí resolve invadir a área territorial de Santa Catarina. Quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai poder resolver esse problema de uma entidade federativa, tentando invadir outra entidade federativa? Só quem poderia fazer isso é a União Federal, Não que está acima, não é que ela está acima, ela não está acima, a gente sabe que não existe hierarquia entre elas, Mas é da competência da União fazer a intervenção federal nessa situação para repelir a invasão de uma entidade federativa sobre outra. Nossa terceira hipótese de intervenção federal está ali por termo a grave comprometimento da ordem pública. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Então vamos imaginar que a gente tenha uma situação, por exemplo, aí que a gente vê de vez em quando acontecer, a greve da polícia naquele determinado estado, O que isso pode resultar? Bom, isso pode resultar que as pessoas não consigam mais realizar os seus atos cotidianos dentro daquele território, As crianças não podem ir para a escola, as pessoas não podem trabalhar, os ônibus param de funcionar e etc. E o Estado não tem como resolver aquele problema sozinho, então é possível, que a União venha e faça uma intervenção para pôr termo a esse grave comprometimento da ordem pública. Quarta hipótese de intervenção federal: garantir o exercício dos poderes. Você sabe muito bem que a gente tem a estrutura dos 3 poderes em todas as entidades federativas. Então você tem lá, vamos pensar nos estados, você tem o governador do estado, com uma representação do poder executivo, você tem as assembleias legislativas, como a representação do poder legislativo, e você tem o poder judiciário estadual, como, óbvio, a representação do poder judiciário. Eventualmente, a gente pode ter a coação ou o impedimento a que um desses poderes se realize plenamente dentro do território do Estado. Como assim, professora? Sim, simples. Vamos imaginar que o Poder Executivo resolve segurar as verbas e não fazer os repasses devidos ao Poder Legislativo ou Poder Judiciário. Ou vamos imaginar que o Poder Executivo resolve usar a sua força policial para impedir votações na Assembleia Legislativa. Nesse caso, nós teríamos o Poder Executivo impedindo a plena manifestação, a plena realização dos outros poderes. E quem que vai resolver isso? Apenas é possível resolver isso através de uma intervenção federal. Então, a garantia do exercício livre dos poderes da República dentro de um determinado estado é uma causa para a intervenção federal. Outra causa para a intervenção federal: reorganizar as finanças da unidade que suspenda o pagamento da dívida. O que é isso, A Constituição vai falar sobre a dívida fundada, A dívida que ela está vencida, ok? E ela não está paga há pelo menos 2 anos.
ela demonstra uma irregularidade financeira muito grande na entidade federativa. Ela demonstra que aquele Estado membro não está dando conta de gastar bem aquilo que arrecada através dos tributos e dos serviços que presta. E aí nós podemos estar colocando em risco toda aquela população daquele determinado território, porque vamos começar a atrasar os pagamentos de salários de funcionários públicos, porque vamos começar a não ter dinheiro para a realização dos serviços públicos de competência dos Estados-membros, e aí então a Constituição já dá esse alô, diz, olha, se tiver muito desorganizadas as finanças daquele Estado, e uma das dicas, dos indícios de que há essa desorganização é o não pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos, então é caso para a intervenção federal, ou seja, a União vai intervir naquele Estado para organizar, para verificar, para fiscalizar as finanças do Estado. Outra hipótese que a gente fala, que está dentro da ideia de organização das finanças, é quando os estados deixam de fazer os repasses aos municípios. Vocês vão estudar lá em direito tributário, lá em direito financeiro, que a União arrecada direito com dinheiro através de tributos e faz um repasse desses tributos aos estados e municípios. Que os estados arrecadam dinheiro com tributos e fazem um repasse disso aos municípios, certo? É obrigatório esse repasse. A União não pode se recusar, nem o Estado pode se recusar. Se eventualmente o Estado está deixando de fazer os repasses que tem que fazer aos municípios, ele está prejudicando os municípios, que vão ficar sem acesso ao dinheiro e não vão conseguir realizar as suas competências constitucionais. Se isso acontecer, é caso para a intervenção federal, para a União chegar no Estado e dizer, ô, Estado, o que está acontecendo? Por que você não está fazendo o repasse que você deveria fazer ao município? Por que está tão atrasado assim esse repasse? Por que você está demorando tanto para fazer isso? Tá certo? Outra hipótese que nós temos de intervenção federal é executar lei federal ou decisão judicial. Bom, vocês sabem, né? A gente tem as leis federais e as leis federais têm vigência em todo o território nacional e precisam ser cumpridas. Precisam ser cumpridas pelos indivíduos e precisam ser cumpridas também pelos agentes estatais. Então, assim, o governador do estado precisa seguir as normas federais, o Poder Judiciário Estadual precisa seguir as normas federais, o Poder Legislativo Estadual precisa seguir as normas federais, né? Ah, e se não seguir? Se não seguir, a gente tem que ter uma maneira de obrigá-los a seguir, e a maneira de obrigá-los a seguir pode ser a realização de uma intervenção federal. Mesma coisa em relação ao cumprimento de decisão judicial. Em relação ao cumprimento de decisão judicial, gente, isso já foi comum em algum momento da nossa história. E acontecia assim, ó, por exemplo, havia uma invasão uma ocupação, enfim, como você preferir chamar, de uma determinada área de terra. E aí o Poder Judiciário vinha e dizia, faça a reintegração de posse, devolva essa área de terra ao proprietário, por exemplo. E aí quem tem que cumprir essa ordem de reintegração de posse é a polícia, certo? Quem vai cumprir é a polícia. A polícia, no âmbito estadual, ela é comandada por quem? Estou te dando tempo para você pensar. Por quem a polícia é comandada? Ela é comandada pelo Poder Executivo, pelo governador do estado. Vamos imaginar que o governador do estado tem dentre a sua base eleitoral exatamente aquele movimento que fez a ocupação daquela área de terra. E aí o governador diz, não, eu não quero me indispor com os meus eleitores. Se eu mandar a polícia lá tirar os meus eleitores daquela determinada área, eu posso estar me prejudicando. Então eu não vou mandar. Opa, aí você tem um problema. Você tem uma decisão judicial que manda fazer a desocupação e você tem uma ordem, vamos dizer assim, do Poder Executivo que se recusa a dar cumprimento à decisão judicial. Como é que eu vou fazer para estabilizar o funcionamento dessa decisão judicial dentro desse estado? Através da intervenção federal. E por fim, a Constituição diz ainda que cabe intervenção federal para, e aqui eu vou listar os vários temas de uma vez só, e aí eu explico para vocês por que eu fiz isso, tá? Assegurar a república, o sistema federativo, na verdade a Constituição diz a forma federativa e a república, a democracia, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas e a aplicação do mínimo constitucional.
em ensino e saúde. E aí você pode estar pensando, nossa, professora, quanta coisa! Tudo isso viabiliza a intervenção federal? Sim, tá certo? Esses temas aqui, república, sistema representativo, democracia, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas e aplicação do mínimo em saúde e educação, isso aqui é o que nós chamamos, nós já falamos sobre isso em outras aulas e vamos falar mais à frente novamente, mas é o que nós chamamos de princípios constitucionais sensíveis. Esses são os princípios constitucionais sensíveis. A violação dos princípios constitucionais sensíveis, ela dá causa a um tipo de intervenção federal. Então, se eventualmente, por exemplo, você percebe que um Estado não está respeitando a autonomia municipal, ou o Estado teria que aplicar um mínimo dos seus tributos, da arrecadação, em saúde e educação, e não aplicou esse mínimo, ou o Estado teria que ter feito eleições periódicas e essas eleições não aconteceram, o governador não convocou, a Justiça Eleitoral não organizou e nós não fizemos uma eleição, por exemplo, para escolher um novo governador, nós temos uma violação a um princípio constitucional sensível. A violação desses princípios constitucionais sensíveis legitima que o Procurador-Geral da República, tá certo? Que é o chefe do Ministério Público em âmbito federal, ele mova uma ação perante o Supremo Tribunal Federal pedindo a intervenção federal, que nós vamos chamar de ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Quando nós falarmos sobre controle de constitucionalidade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, tá certo? Por enquanto, professor, eu tenho que saber tudo isso? Não precisa saber tudo isso. Por enquanto, eu preciso que você saiba o seguinte, que a intervenção é uma hipótese de exceção em que a Constituição autoriza, nesse nosso caso que a gente está estudando a intervenção federal, ela autoriza que a União intervenha no Estado em alguma situação, nesse caso aqui da intervenção federal. E aí, com base no quê? Nas hipóteses que a gente comentou aqui. Nessas hipóteses que estão previstas no slide, está autorizado que a União intervenha. Eu posso encontrar outras hipóteses, professor? Eu posso fazer uma leitura extensiva disso? Eu posso encontrar uma outra hipótese que não está prevista nesse artigo? Não, tá? As hipóteses do artigo 34, elas são taxativas. Justamente são exceções. A União não deve intervir nos estados, exceto nesses casos aqui. Então, você não vai encontrar outros casos que não estejam previstos aqui, tá? E a ideia de permitir que a União intervenha nessas situações é exatamente a ideia de preservar a própria federação. Se a gente não permitir que a União intervenha para repelir, por exemplo, uma ameaça estrangeira, a gente pode permitir que um Estado seja dominado por um Estado membro nosso seja dominado por um Estado estrangeiro e a gente perca território para a nossa federação. Então, a ideia, todas as autorizações que a Constituição dá para a intervenção nesse caso, são autorizações que visam defender e proteger a própria federação, tá certo? Como é que acontece o procedimento da intervenção federal? Como que funciona o procedimento da intervenção federal? Nós temos 4 modalidades, vamos dizer assim, de intervenção que também estão marcadas aqui para você no nosso slide. Primeira modalidade são as intervenções espontâneas. O que significa isso? São hipóteses, tá certo? Em que a intervenção federal ela é decretada de ofício pelo presidente da República. Que hipóteses são essas? São aquelas hipóteses mais graves lá. Considere repelir a ameaça estrangeira, preservar a integridade nacional, impedir que uma entidade federativa ataque outra entidade federativa, por ter um grave comprometimento da ordem pública. Tá certo? São hipóteses em que o presidente da República, de ofício, ou seja, sem precisar pedir autorização, sem precisar consultar ninguém, ele mesmo vai lá e decreta a intervenção federal, porque as hipóteses são muito graves. Então, essa é a intervenção federal espontânea. Além da intervenção federal espontânea, nós temos a intervenção federal solicitada, ou provocada por solicitação. Quando que acontece isso? Naquela hipótese de ser necessário a gente manter o funcionamento livre dos poderes. Lembra que eu comentei com vocês no slide anterior? Uma das hipóteses de intervenção federal é para
viabilizar que os poderes se exerçam de maneira livre dentro daquela entidade federativa. Nesses casos, por exemplo, se o judiciário se o legislativo ou o executivo não estiverem conseguindo se exercer plenamente dentro de um Estado membro, eles solicitam uma intervenção federal, tá certo? Eles pedem a intervenção federal. Por isso nós chamamos de intervenção federal por solicitação. Aí a pergunta que normalmente vem no exame de ordem para você é assim: no caso de o Poder Executivo estar sendo coagido dentro de um Estado membro, o Presidente da República pode, de ofício, decretar a intervenção federal? Não, de jeito nenhum. Isso é uma outra modalidade, né? Se estiver acontecendo essa situação descrita no enunciado, o presidente vai poder fazer a intervenção, mas desde que haja a solicitação do poder. Então, intervenção federal por solicitação é quando você tem esse problema em relação ao funcionamento dos poderes dentro da entidade federativa, especificamente em relação ao executivo e ao legislativo, e aí você vai precisar de uma solicitação desses poderes para que a intervenção federal aconteça. Nossa terceira modalidade de intervenção federal é a intervenção federal provocada por requisição. O que é isso? Quando, eventualmente, a coação, né, está recaindo sobre o Poder Judiciário ou quando há a desobediência de uma decisão judicial. Tratamos dessa questão também no slide anterior, comentei com vocês. Né? Lembram o nosso exemplo ali era o governador que não quer cumprir a decisão judicial de reintegração de posse, utilizando a polícia e etc. Nesses casos aqui, então, coação ao Poder Judiciário ou descumprimento de decisão judicial, nós teremos uma terceira modalidade de intervenção federal, que é a intervenção federal por requisição. Nesse caso, é o Poder Judiciário quem requisita o acontecimento, né, quem requisita a realização da intervenção federal. E, por fim, nós temos a intervenção federal provocada por representação. São aquelas nossas duas últimas hipóteses lá, que era a hipótese de dar cumprimento à lei federal e a hipótese de fazer valer o funcionamento dos princípios constitucionais sensíveis. Lembram disso, né? Acabamos de falar sobre isso. São hipóteses em que o Procurador-Geral da República ele vai mover uma ação judicial pedindo, né, ou representando o Poder Judiciário para que autorize a intervenção federal, que determine a intervenção federal para ou prover a execução da lei ou, né, garantir o funcionamento dos princípios constitucionais sensíveis na entidade federativa violadora. Então, eu tenho as hipóteses de intervenção federal, certo? E aí as modalidades de intervenção federal. Essas modalidades podem ser espontânea, o presidente da República faz sozinho, de ofício, por solicitação, quando você tem coação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo e eles solicitam a intervenção federal, por requisição, quando você tem coação do Poder Judiciário ou descumprimento de decisão judicial e o Poder Judiciário requisita a intervenção, e por representação, quando você tem a proposta de uma ação judicial pelo Procurador-Geral da República que autoriza a intervenção federal, principalmente, lembrem no caso da intervenção federal por representação, lá da efetivação dos princípios constitucionais sensíveis, certo? E vamos falar mais um pouquinho ainda sobre como que se dá esse procedimento, ok? Esse procedimento da intervenção. Então, a intervenção federal ela acontece através de um decreto feito pelo presidente da República, né? Nos casos de intervenção por ofício, por solicitação ou por requisição, ou ela acontece por uma autorização judicial, no caso da intervenção por representação, tá certo? Então, esse decreto e essa decisão, eles precisam, acompanhem comigo aqui no slide, tá? Eles precisam especificar a amplitude da intervenção, o prazo da intervenção, as condições da intervenção e, se couber, né, indicar quem é o interventor. Então, por exemplo, assim, está tendo uma invasão de um determinado território brasileiro, ali no estado brasileiro, está tendo uma invasão por um estado estrangeiro. Que tipo de modalidade de intervenção federal cabe?
Cabe a intervenção federal de ofício espontânea pelo presidente da República. Então ele vai fazer um decreto e esse decreto vai ter que especificar como vai acontecer essa intervenção federal. Então ele vai dizer assim, olha, vai acontecer a intervenção federal no território tal, no estado tal, durante o período de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, enfim, com a finalidade de repelir a ameaça estrangeira, e o interventor vai ser o fulano de tal. Então tem que estar bem delimitado, tem que estar bem organizado, tem que estar bem específico. Por quê? Justamente, gente, porque uma intervenção federal é uma exceção. Nós não queremos uma intervenção federal eterna, nós não queremos uma intervenção federal sem justificativa, nós não queremos uma intervenção federal que seja impossível de controlar. Se esse decreto é bem organizado, ele é bem feito, ele é feito de maneira bem específica, caso essa intervenção comece a passar dos limites, a gente já percebe que está tendo uma violação constitucional. Por exemplo, assim, o decreto diz que a intervenção federal vai acontecer por 15 dias, e aí a intervenção federal está acontecendo já no 17º, e não tem paralisação, não tem hipótese de finalização, e aí a gente começa a pensar, opa, está tendo uma violação da Constituição, a intervenção está indo além do que era previsto. Então o decreto ele serve para organizar a intervenção e impedir os abusos. E é por isso que tem que ter no decreto todos esses requisitos que estão marcados em vermelho ali para vocês, tá certo? Esse decreto ele é controlado pelo Congresso Nacional. O que isso significa? Acompanha comigo no slide ali. O Congresso realizará o controle político no prazo de 24 horas, ou seja, o Congresso vai votar se está de acordo ou não está de acordo com esse decreto que declarou a intervenção. Exceto quando o decreto limite-se a suspender a execução do ato, que são aquelas hipóteses da intervenção feita por representação. A professora não entendi nada, então volta aqui. Lembram lá, tem a intervenção espontânea, vou até voltar no slide anterior aqui para você se lembrar direito. Tem a intervenção espontânea, que é aquela feita pelo presidente da República sozinho. Tem a intervenção por solicitação, que é quando está tendo coação do Poder Legislativo ou Executivo, e eles solicitam a intervenção. E tem a intervenção por requisição. Está tendo descumprimento de decisão judicial ou coação ao judiciário, eles solicitam a intervenção, certo? Nesses casos, nós temos uma intervenção que é feita pelo presidente da República através de um decreto. Esse decreto serve para limitar e controlar a intervenção. Então, eu preciso de alguém que fiscalize isso. Então, esse decreto vai ser encaminhado ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai fazer o controle político dessa intervenção. Mas nós temos ainda uma última hipótese de intervenção, que é essa aqui, que é a provocada por representação. Opa, saí do slide. A provocada por representação. No caso da provocada por representação, lembrem lá, é o Procurador-Geral da República que move uma ação, leva essa ação ao Poder Judiciário e pede a intervenção federal, principalmente em virtude da violação de um princípio constitucional sensível. Nessa situação, não vai ser necessário o controle político. Por que não vai ser necessário o controle político? Porque você já teve um controle, o controle que foi realizado pelo Poder Judiciário. Então já aconteceu um controle, o controle realizado pelo Poder Judiciário. Então o controle político acontece, se cair lá na tua prova da OAB. O controle político acontece em todas as situações de intervenção federal? Não! Nas hipóteses de intervenção por representação, quando a simples suspensão do ato já seja suficiente, não acontecerá o controle político. Como assim, professora, a simples suspensão do ato? Porque, como eu estava comentando com vocês, nas hipóteses de intervenção por requisição, por espontânea ou por solicitação, pode ser que seja necessário você nomear um interventor. E ele vai ter que tomar atitudes dentro daquele Estado-membro para pôr a intervenção federal em prática. De outro lado, tem algumas hipóteses em que simplesmente o que está violando a Constituição, o que está dando causa à intervenção federal, é um ato indevido do Estado-membro. Então, por exemplo, assim, o Estado está violando a autonomia municipal por ter uma determinada política que beneficia um município em detrimento de outro, por exemplo. Se o Supremo Tribunal Federal autorizar
a intervenção federal por representação, em virtude do pedido do Procurador-Geral da República, nessa situação, pode ser que simplesmente suspender essa política que beneficia um em detrimento do outro já seja suficiente para paralisar a violação. E isso já seja, portanto, o que a gente precisa para fazer voltar a situação da normalidade e acabar com a intervenção federal. Talvez não seja necessário nomear um interventor. Às vezes, só suspender o ato já é suficiente. E claro, como a intervenção federal ela é uma exceção, ela é algo muito grave, etc., nós vamos adotar sempre a medida que for a medida menos gravosa, que for a medida menos pesada, tá certo? Então, o que nós falamos sobre tudo que nós falamos aqui até agora, meus gatinhos? Falamos o seguinte, falamos de intervenção federal, a prof falou para vocês, a intervenção federal, lá no artigo 34, nós temos todas as hipóteses previstas de maneira taxativa, ou seja, o que não tiver lá não legitima a intervenção federal, você não vai encontrar outras hipóteses pela Constituição de intervenção federal, né? Só aquelas que estão lá mesmo. É uma situação de exceção em que a União vai intervir nos Estados-membros. Falei para vocês que tem 4 modalidades: intervenção espontânea, intervenção por solicitação, intervenção por requisição e intervenção por representação. Falei para vocês, né, quais são os motivos que levam a cada uma delas. Falei do procedimento, as 3 primeiras têm controle político, a por representação não tem controle político. O controle político é uma aprovação, né, pelo Congresso Nacional da intervenção que foi realizada. Isso não é necessário na intervenção por representação, porque a por representação é feita já com base numa ação judicial e já tem uma autorização do Poder Judiciário, por isso que ela não é necessária. Falei para vocês que não existe só isso. Existe também hipóteses de intervenção estadual. Vai estar lá no teu artigo 35, tá certo? Nós não vamos falar sobre intervenção estadual aqui, porque não cai tanto assim, e ela é meio que um reflexo da intervenção federal. Mas claro que se você está lendo já o 34 e o 36, não custa nada você dar uma passadinha ali no 35 e dar uma lida no artigo 35 também, tá certo? No caso da intervenção estadual, são hipóteses em que o Estado fica autorizado a intervir no município. Beleza? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui. A gente vai começar com outros temas a partir de agora. Encerramos nossa parte de federação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, alguma coisa, comenta aqui embaixo. E até depois. Beijos!